Módulo 2, Aula 1. Vigilância Sanitária de Alimentos. Olá! Na aula de hoje vamos apresentar a história da criação da Vigilância Sanitária. Esta é a primeira videoaula do Módulo 2 sob responsabilidade do professor Dag Mendonça Lima. O objetivo desta aula é conhecer um pouco sobre a história da vigilância sanitária, sua criação e as competências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, na área específica de atuação em alimentos. Estrutura da aula. Vamos estudar um pouco da história e das origens da vigilância sanitária, a implantação da vigilância sanitária no Brasil e a criação da Polícia Sanitária. Em seguida, vamos entender a criação da atual Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e suas competências. Para entendermos o que é a vigilância sanitária, precisamos retroceder um pouco na história, acompanhando como telespectador alguns eventos históricos. Há 4.000 anos, na organização social da Índia, Egito e Troia, já se observava ações de saneamento e habitação. O ato de banhar-se diariamente surgiu entre os egípcios, por volta do ano de 3000 a.C., os quais realizavam diversos rituais sagrados com a água, sendo o banho um ato de higiene e purificação, dedicado às divindades. Escavações em Troia revelaram que, há 2000 anos antes de Cristo, existia um engenhoso sistema de água de beber, sistema de esgotamento e destino de dejetos. Os romanos deram grande contribuição na engenharia sanitária, desenvolveram sistemas relacionados ao suprimento da rede de água e esgoto e foram os primeiros a trazer água encanada para as casas. No tempo de Nero, existiam funcionários da administração pública responsáveis, por exemplo, pela limpeza das ruas e mercados públicos. Além disso, era proibida a venda de alimentos estragados. O destaque da administração romana foi a criação de serviços públicos de saúde. Porém, com o fim do Império, as instalações higiênicas foram à ruína. Já na Índia, há 300 anos antes de Cristo, já haviam leis relativas ao planejamento de cidades contemplando a exigência de ruas largas e pavimentadas. A reorganização social observada durante a transição entre o Império Romano e a Idade Média é um marco na história que mostra o surgimento de muitos problemas de saúde pública decorrentes do crescimento desorganizado das populações. Foi durante a Idade Média que a peste bubônica, doença causada pela bactéria Yersinia pestis, a qual é transmitida ao homem pela pulga do rato preto, dizimou grande parte da população europeia. Com isso, observou-se que a peste poderia ter sido trazida à Europa pelas embarcações advindas do Oriente Médio, fazendo com que medidas de controle de saúde começassem a ser adotadas. Desta forma, o termo vigilância sanitária teve sua origem na Europa no século XVII, quando foram desenvolvidos alguns dos princípios fundamentais de vigilância em saúde pública. No Brasil, o termo vigilância sanitária teve início nos séculos XVIII e XIX. Foi a chegada da corte portuguesa que iniciou o processo de criação das instituições de saúde de forma a garantir o combate à propagação de doenças, resolver problemas sanitários advindos de um modelo explorativo que não se atentava às questões de saúde, assim como controlar o comércio portuário instalado após a assinatura por Dom João VI da Carta Régia, que abriu os portos brasileiros às nações consideradas amigas. Surge desta forma a Polícia Sanitária, que foi a prática mais antiga da saúde pública no Brasil. Uma das primeiras atividades atribuídas à Polícia Sanitária foi o aterro de pântanos, o calçamento de ruas e o encanamento de águas. Nesta época, vigorava a teoria dos miasmas, a qual explicava o surgimento das doenças a partir da emanação do ar de regiões insalubres. Poucos eram os recursos naquela época. Desta forma, ela tentava interpretar os eventos por meio de observações e incorporava ações advindas da era bacteriológica. A Polícia Sanitária tinha como responsabilidade controlar o exercício profissional e o saneamento, fiscalizar as embarcações, os cemitérios
e o comércio de alimentos, a fim de evitar a propagação de doenças. Mas por que a polícia sanitária foi criada? Com o advento da Revolução Industrial no século XVII, observou um aumento no êxodo rural, ou seja, migração da população da zona rural para a zona urbana, em busca de melhores condições de vida. Com o êxodo rural, há o surgimento de uma nova configuração social das cidades. A população urbana começou a crescer de maneira desorganizada e em grupos populacionais ou aglomerados, os quais proporcionavam a propagação de doenças transmissíveis devido principalmente às más condições sanitárias básicas. Muito embora pouco se conhecesse sobre os meios e vias de contaminação, já se tinha conhecimento de que a água poderia ser um veículo de contaminação e de propagação de doenças. Novas regras sanitárias surgiram, como, por exemplo, a distribuição da água para a população por meio de aquedutos, que na época constituíam tecnologia de ponta, assim como o armazenamento do lixo produzido em local próprio, dentre outras providências para evitar a propagação de enfermidades na população. A atuação da polícia sanitária até os anos de 1970 não se apresentava de maneira visível ao setor saúde. O desenvolvimento econômico gerou novas necessidades do Estado, dentre elas a regulamentação para a adaptação da produção brasileira às exigências internacionais de qualidade de produtos. A partir da década de 80, a crescente participação popular e de entidades representativas de diferentes segmentos da sociedade no processo político contribuíram para a mudança na concepção da vigilância sanitária, integrando conforme o preceito constitucional o complexo de atividades concebidas para o Estado, o qual passa a ser o guardião dos direitos do consumidor e provedor das condições de saúde da população. Desta forma, em 1988, fica promulgada na Constituição Federal a criação do Sistema Único de Saúde e o dever do Estado em assegurar a saúde à população. Embora existisse a lei, a atuação dos estados e municípios no que se refere à saúde de um modo geral era fraca. Além disso, havia carência de profissionais, atuando em muitos municípios, comprometendo a segurança alimentar da população, a qual se encontra diretamente relacionada com a qualidade de vida e a saúde da população. A Constituição Federal de 1988 afirma que a saúde é um direito social e que o Sistema Único de Saúde, o SUS, é o meio de concretização desse direito. A Lei Orgânica da Saúde, por sua vez, afirma que a vigilância sanitária de caráter altamente preventivo é uma das competências do SUS. Isso significa que o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, SNVS, definido pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, é um instrumento privilegiado de que o SUS dispõe para realizar seu objetivo de prevenção e promoção da saúde. 3 eventos marcantes na história da saúde pública mostraram a fragilidade da atuação da vigilância sanitária, contribuíram para a criação da atual Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Um problema grave de saúde pública foi o uso de medicamentos como o caso da talidomida, utilizado por mulheres grávidas para combater os sintomas de enjoo matinal. O uso deste medicamento durante a gestação leva à má formação de membros e isso ocasionou o nascimento de 10 mil bebês com defeitos físicos em todo o mundo. Desta forma, em 1962, essa droga foi retirada de circulação. Porém, por se tratar de uma droga vital para os portadores de hanseníase, seu uso voltou a ser realizado. No Brasil, há uma regulamentação bastante restrita para o uso da talidomida, sendo que a mesma só pode ser prescrita a mulheres que estiverem utilizando 2 formas de contraceptivo e concordarem em fazer testes regulares de gravidez. Em 1988, a empresa Schering do Brasil Química e Farmacêutica Limitada lançou no mercado 650 mil cartelas de contraceptivo oral, que na verdade se tratava de placebo, em um teste de embalagem, fazendo com que muitas usuárias acabassem engravidando. Outro episódio foi a venda do Androcur, falsificado,
medicamento utilizado por pacientes portadores de câncer de próstata, levando a óbito muitos homens que fizeram uso do placebo ao invés do princípio ativo. Os 3 casos geraram indenizações tanto para as mulheres que engravidaram, as famílias das vítimas do tratamento com o Androcur falsificado, quanto para as vítimas das más formações decorrentes do uso do talidomida durante a gestação, os quais contribuíram para a substituição da Secretaria da Vigilância Sanitária para a atual Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em 1999. Por definição, entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesses da saúde. A Anvisa foi criada basicamente devido às exigências sociais e políticas para ser uma entidade que funcionaria sob a forma de agência reguladora, conferindo-lhe uma administração pública gerencial orientada por resultados. Fica instituída em sua lei de criação que a agência terá por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle dos portos, aeroportos e fronteiras. As ações da Anvisa requerem participação do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Dentre suas atribuições, podemos citar fiscalizar, conceder licenças a estabelecimentos, julgar procedimentos irregulares e determinar sanções penais. A Anvisa participa do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária em nível federal, juntamente com o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, o INCQS, Fiocruz. Em nível estadual estão os órgãos de vigilância sanitária, o VISA, e o Laboratório Central, LACEN, de cada uma das 27 unidades da federação. E, finalmente, em nível municipal, estão os Serviços de Vigilância Sanitária, VISA, dos municípios brasileiros. Na área de alimentos, que é o nosso foco, o papel da Anvisa é coordenar, supervisionar e controlar as atividades de registro, informação, inspeção, controle de riscos e estabelecimento de normas e padrões. Todas essas ações apresentam como objetivo garantir que as ações de vigilância sanitária de alimentos, bebidas, água envasada, seus insumos, embalagens, aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia, limites de contaminantes e resíduos de medicamentos veterinários sejam atendidas. Este trabalho de fiscalização conta com o apoio de outros ministérios, como por exemplo o da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, assim como o de estados e municípios que integram o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Em se tratando de nível estadual e regional, cabe à vigilância sanitária de cada estado a missão de promover e proteger a saúde da população, com ações capazes de eliminar ou prevenir riscos à saúde decorrentes da alimentação, por meio do controle de adoção de boas práticas de manipulação dos comércios e empresas. São competências da vigilância sanitária: ações sobre o meio ambiente, edificações e parcelamento do solo, saneamento, saúde ambiental, piscina, circulação de bens de consumo, medicamentos, alimentos, cosméticos, saneantes de uso domiciliar e industrial, os agrotóxicos, água mineral e de fontes, produção, serviços de saúde, odontológico, clínico-terapêutico, médico-hospitalar, radiação, hemoterapia, vigilância sanitária do trabalho, análise de risco, orientação e organização do trabalho, condutas de trabalho no serviço público. Nosso foco de estudo será a atuação da vigilância sanitária no que diz respeito à circulação de bens, principalmente na questão alimentos.
Embora o mundo tenha avançado muito em procedimentos tecnológicos de conservação, em novas tecnologias de produção e também no acesso aos alimentos, os óbitos em consequência de enfermidades diarreicas atingem milhões de pessoas no mundo, conforme dados da Organização Mundial da Saúde. Muitos destes óbitos são causados pela ingestão de água ou alimentos contaminados por micro-organismos patogênicos ou substâncias químicas tóxicas. Desta forma, cabe à vigilância sanitária, por meio de sua fiscalização, assegurar à população o acesso à alimentação e ou a alimentos seguros. Entende-se por alimento seguro todo alimento que não cause dano à saúde, devido à contaminação quando ingerido. Para garantir a qualidade da água de abastecimento, atenção deve ser dispensada com relação à fonte, captação da mesma, tratamento e distribuição. A contaminação da água pode ser um veículo de disseminação de muitas enfermidades. Com relação aos alimentos, atenção deve ser dada à fiscalização dos estabelecimentos que comercializam alimentos industrializados e in natura. Neste grupo, podemos incluir os restaurantes de refeições comerciais ou industriais, supermercados, mercearias, açougues, peixarias, avícolas, frutarias e as feiras livres. Inclui-se ainda creches, escolas, redes de fast foods, padarias, sorveterias, pastelarias, entre outros. Todos estes estabelecimentos devem seguir padrões previstos na legislação, resoluções e decretos vigentes e específicos para cada atividade. A seleção adequada da matéria-prima, conservação dos alimentos, higiene de manipulação e das instalações, utilização de boas práticas, treinamento de pessoal, são alguns exemplos de critérios que devem ser monitorados para a garantia da qualidade e da segurança do alimento oferecido para consumo. Com relação às centrais de abastecimento e entrepostos atacadistas, atenção deve ser dada à qualidade e à segurança da matéria-prima de origem animal e vegetal oferecida ao mercado consumidor. Com relação à matéria-prima de origem animal, carnes, leite e ovos, por exemplo, deve estar garantida a idoneidade dos fornecedores, assim como a certificação dos serviços de inspeção federal ou estadual. Alguns recentes e importantes casos de adulterações em alimentos e a atuação da Anvisa nestes eventos. No mês de agosto de 2014, a Anvisa proibiu a distribuição e comercialização de um lote da água mineral natural São Lourenço, produzida pela Nestlé Waters Brasil, Bebidas e Alimentos Limitada, após a constatação pelo Instituto Adolfo Lutz da presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa, acima do limite estabelecido pela legislação em vigor. Em abril de 2009, 290 quilos de carne bovina clandestina foram apreendidos pela Vigilância Sanitária em um supermercado de Aracruz, município do Espírito Santo, durante a inspeção de rotina. O consumo de carnes clandestinas pode resultar em enfermidades como teníase, tuberculose, cisticercose, brucelose, triquinose e salmonelose. Com relação ao leite, foram denúncias e reclamações realizadas por consumidores entre 2013 e 2014, que levaram o MAPA e o Ministério Público de Santa Catarina à fonte de adulteração de leite cru comercializado e distribuídos para grandes regiões do Brasil. Análises físico-químicas realizadas em amostras de leite indicaram irregularidades em vários parâmetros de qualidade, sugerindo a fraude por hidróxido de sódio, formol, ureia ou má conservação das mesmas. A vigilância às condições sanitárias de estabelecimentos que manipulam alimentos deve ser realizada com relação à qualidade, à validade, a condições de estocagem, a manipulação, a distribuição, assim como a higiene e o estado de saúde de manipuladores de alimentos. No dia 10 de setembro de 2014, a rede Habib's de fast food foi interditada na cidade de Campinas pela Vigilância Sanitária após averiguação pelos fiscais da comercialização e venda de produtos fora do prazo de validade, além do descumprimento das boas práticas de manipulação e higiene dos alimentos. Em 2012,
a mesma rede de fast foods foi atuada em Porto Alegre, após a confirmação da presença de bactérias nocivas no recheio das esfirras. Em 2006 e 2007, foram notificados 430 e 100 casos, respectivamente, de doença aguda de Chagas no Brasil. Alguns, infelizmente, evoluíram a óbito. O desenvolvimento da doença de Chagas se dá por meio do consumo de alimentos contaminados com o vetor Trypanosoma cruzi, a qual pode se dar durante a colheita, armazenamento, transporte ou até mesmo na etapa de preparação. Os casos mais recentes desta enfermidade no Brasil estão relacionados ao consumo do açaí. O caldo de cana é outro exemplo de alimento que pode veicular a transmissão da doença de Chagas. Em 2005, um grande número de pessoas em Florianópolis contraiu a doença de Chagas, entre os municípios de Pissarras e Itajaí. A suspeita é de que a contaminação tenha ocorrido por meio de consumo de caldo de cana vendido em quiosques às margens da BR-101. A produção de alimentos artesanais para comercialização representa um importante componente da expressão cultural de uma população, além de ser uma importante fonte de renda alternativa. A fiscalização neste sentido se torna ainda mais preocupante, pois muitas vezes a qualidade da matéria-prima não pode ser atestada ou mesmo comprovada, e as condições de armazenamento, higiene e manipulação podem ser meios que permitam eventos de contaminação e intoxicação alimentar. Ainda com relação aos alimentos, devemos nos atentar quanto à utilização dos agrotóxicos. O uso indiscriminado dos agrotóxicos pode trazer danos à saúde dos consumidores, do trabalhador que o manipula e ao meio ambiente. Neste sentido, cabe à Anvisa regulamentar, analisar, controlar e fiscalizar produtos e serviços que envolvam riscos à saúde. A Anvisa realiza avaliações de toxicologia para fins de registro dos agrotóxicos, além de coordenar o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos nos Alimentos, PARA, e a Rede Nacional de Centros de Informação Toxicológica, o RENACIAT, e promover capacitações em toxicologia. Em 2009, foram analisadas 907 culturas, das quais 88 apresentavam presença de agrotóxicos em níveis acima do limite máximo de resíduos, 744 a presença de agrotóxicos não autorizados, e em 75 das amostras foi observado tanto a presença de agrotóxico não autorizado, como também o limite máximo de resíduos permitidos. A informação, a capacitação e o treinamento é o melhor recurso da vigilância sanitária para garantir a qualidade e a segurança dos alimentos comercializados, tanto in natura como os industrializados. A qualificação dos profissionais por meio de cursos de formação e especialização é um caminho para se alcançar o sucesso nas ações da vigilância sanitária. Além disso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária conta com uma página na web www.anvisa.gov.br, na qual é possível acessar todo o conteúdo das legislações, consultar banco de dados, realizar denúncias, entre outros. A vigilância sanitária tem trabalhado muito nos últimos anos de forma a garantir a qualidade dos alimentos que chega à população. Porém, deve-se ter em mente que a participação coletiva é fundamental para o sucesso das ações em vigilância sanitária. Chegamos ao final da nossa primeira videoaula do módulo 2. Nesta videoaula, aprendemos um pouco sobre a história da vigilância sanitária e da criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Brasil. Agora você está apto a realizar a atividade final desta primeira videoaula, que estará no ícone Atividades do Teleduc. Bons estudos! Esta aula é propriedade intelectual do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Alimentação, NEPA Unicamp e Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento, Abracem.